Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Todas as quartas-feiras estamos por aqui, sempre com um tema diferente, algo relevante, algo que vocês, o pessoal que está aí nas filantrópicas, santas casas, nos chamam, pedem, e a gente sempre consegue aí trazer alguém, um convidado, para falar sobre este tema. Então, sempre um tema diferente, toda quarta, ininterrupta, às 10 da manhã, estamos por aqui. Hoje, volta também, mais uma vez, mais um convidado que está voltando para trazer mais um assunto, porque assim, quando é bom, tem que voltar. E hoje o Dr. Carlos Miranda, que participou com a gente lá em agosto do ano passado, dia 2 de agosto, no episódio número 8, né? Agora nós estamos no episódio 59. Dr. Carlos Miranda, que é advogado, pós-graduado em gestão empresarial, direito constitucional e direito em processos de trabalho. Atualmente é gestor de negócios e relacionamentos com o mercado, com foco em instituições filantrópicas. Hoje o tema, compartilhamento de prontuário do paciente entre hospital e operadora de plano de saúde. E aí o Dr. Carlos Miranda, traz para nós conceitos e critérios. Primeiramente, Carlos, mais uma vez, obrigado. Seja bem-vindo, né? Obrigado pelo seu aceite de estar com a gente aqui hoje. A todos que estão aqui, fiquem à vontade para levantar a mão, para abrir a câmera, a fazer perguntas. Eu e a Ana estamos de olho aqui. Bom dia, doutor Carlos Miranda. Bom dia a todos. Obrigado, Lucas, pelas palavras. É sempre um prazer estar participando do webinar do Azevedo, com Azevedo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o prontuário médico. Todo mundo sabe que o prontuário médico ele pertence ao paciente. E a gente precisa entender de que forma esse compartilhamento ele pode ser feito com outros profissionais. Então, eu trouxe uma apresentação, mas fique à vontade para fazer perguntas, como o Lucas falou, abrir a câmera, fique à vontade. Só compartilhar minha tela com vocês. Estão conseguindo visualizar a tela? Sim, sim. Ok. Bom, sem mais delongas, já que o Lucas já falou o que eu já fiz, apesar dos 50 anos já fiz muita coisa, vamos lá. A pergunta que a gente vai responder hoje é o compartilhamento do prontuário médico com as operadoras de saúde e quem pode ter acesso a essa informação. Mas, antes da gente falar sobre o assunto, eu quero trazer algumas informações conceituais. Então, hoje, a saúde suplementar no Brasil ela é dividida em dois grupos. Então, só para a gente entender melhor, tudo começou com o SUS, Sistema Único de Saúde. E as empresas, as pessoas, elas identificaram que teria um gap entre o atendimento do SUS e alguns grupos assistenciais, alguns grupos da sociedade. E aí a Constituição de 88 trouxe a saúde suplementar. Ô, Carlos, só te interromper um pouquinho. Tenta compartilhar de novo, porque acho que a tela travou. A tela travou na nossa imagem aí e tenta novamente. Aí eu tirei para você tentar aí de novo, porque não estavam vendo a tela. O pessoal estava vendo nós mesmos aqui. Veja de novo se você consegue. Bom, agora sim. Agora sim. Foi e parou, viu? Não, eu acho que eu falei, cantei antes, a vitória antes aí. Ela fechou, vai de novo. Ele abriu e fechou. E agora? Não. Então, quando eu coloco a tela para apresentação, ela trava. Então, eu vou fazer de novo. Vou fazer o seguinte, Tenta de novo aí, Sim? E eu acho que agora sim. Agora ele não tá a tela inteira,
Acho que ele vai travar você. Mas se tiver travando e não conseguir inteira, assim dá para a gente enxergar também. Era só não estar preenchida totalmente. Mudou a tela, não? Não. O pessoal, a Então, gente tá. testa, viu? E sabe o que é? A gente testa antes, né? Dá tudo certinho antes, depois não funciona. É assim mesmo, acontece. Eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar de uma outra forma. Tá, Eu vou compartilhar só a tela, vou compartilhar todo o meu, tudo que a gente tem aqui. tá Cadê? bom. Fica à vontade. Acho que agora Isso. vai. Acho que agora vai. Vamos lá. Isso, tá ótimo. Perfeito. Então, em 88, pela Constituição, no artigo 200, ela trouxe a saúde suplementar. E aí as empresas começou, surgiu a legalidade da operação de saúde suplementar no Brasil pela Constituição. E aí, na sequência, veio a ANS, que regulamentou as operadoras. Só que, desde então, tem um grupo de empresas que continuam atendendo saúde suplementar, mas não são reguladas pela ANS. Então, a gente tem hoje um grupo. Na verdade, a saúde ela é dividida em três grupos. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a saúde suplementar regulada, que são as operadoras de saúde, a saúde suplementar não regulada, que é todo o resto, ou seja, a clínica popular, clínica de desconto, negociação que a gente faz, o hospital faz com empresas para atender algum procedimento de alta complexidade que não esteja no rol, a gente chama de saúde suplementar não regulada. Então, é esse o conceito inicial que eu queria passar para vocês. E nesse desenho a gente tem todo o fluxo que segue a saúde suplementar. Então a gente tem empresas, tem funcionários, tem associações, profissionais liberais, particulares. Tudo isso está vinculado à operação de saúde suplementar. E a próximo slide a gente traz o que não é saúde suplementar. São associações que contratam hospitais direto, pessoas que contratam o hospital diretamente, particulares que fazem um exame e paga direto para o hospital, ou no consultório médico. Todo esse sistema, ele não é regulado pela ANS, mas ele existe e a gente sabe que funciona muito bem, e para o hospital ele acaba sendo mais lucrativo e muitas vezes do que a saúde suplementar. Primeiro porque o hospital ele recebe direto do paciente e o recurso financeiro entra direto no caixa sem esperar aquele prazo de faturamento e para todo o processo de pagamento pela operadora. Tá? Hoje, a gente, no sistema de saúde suplementar, a gente sabe que do volume que é atendido, 85% desse atendimento ele é da parte de atendimento hospitalar. E só 15% desse volume ele representa, de fato, a parte financeira do hospital. E os custos, ele tem uma disparidade, a gente costuma falar que é uma disparidade grande, porque quando a gente fala de 25% do volume, 15% desse volume, 25% é custo. Tá? Agora sim, vamos falar sobre o nosso prontuário médico. Tá? Eu já, um tempo atrás, acho que em outubro, agosto passado, como o Lucas falou, nós trouxemos o tema LGPD na saúde suplementar. E hoje a gente vai falar também sobre LGPD. A LGPD ela não permite que nenhum tipo de informação do usuário, ou seja, da pessoa, seja compartilhada com empresas, ou com indivíduos, ou com parceria. Esse compartilhamento de informação ela é proibida, inclusive na área da saúde, que como fala no inciso 8º do artigo 7º. Ainda falando sobre a LGPD, os riscos de compartilhamento ele é muito grande quando a gente fala da saúde e a proteção de dados. Todo mundo sabe que
o prontuário médico, ele é do paciente e não da instituição. A instituição que o atendeu, ela tem a responsabilidade de guardar esse prontuário por um prazo de 20 anos, que estabelece o Conselho Federal de Medicina. E a operadora de saúde, ela não pode pegar esse dado, essa informação do faturamento do paciente e criar mecanismos ou produtos para que obtenha resultado financeiro. E, além disso, ela não pode, detentora dessa informação, ela não pode utilizá-la para impedir que esse paciente, essa pessoa, contrate um plano de saúde da operadora. Porque hoje o compartilhamento de informações perante a ANS, a gente tem dados, relatórios e gráficos de quem são as pessoas que utilizam e quais as especialidades quais os programas de saúde que dão mais gasto para a operadora. Então, essa informação, ela não pode utilizar para impedir que a pessoa contrate o plano de saúde ou faça qualquer tipo de alteração. Aí vem o Conselho Federal de Medicina, na resolução. Ela repete, né, que é vedada o compartilhamento de informação, a cópia e do prontuário seja retirado no hospital. Ou seja, a função do auditor, ela tem que ser realizada dentro do hospital, dentro da instituição de saúde. E ali, em nenhum momento, esse médico, essa enfermeira, pode retirar esse prontuário para levar para o operador, para levar para a sua residência, ou tirar uma foto no celular. Isso não é permitido. E os hospitais precisam criar mecanismos para que isso não aconteça. Tá? A gente vai falar um pouco sobre esses mecanismos. Quando a gente, continuando falando sobre a auditoria, a primeira parte a gente falou sobre o Conselho Federal de Medicina, que tem a vedação. O COREM também tem uma redação que trata do mesmo tema. Então, nós tivemos o primeiro momento, que a auditoria era exclusiva do médico. Em 2023, foi editada uma resolução permitindo que o enfermeiro, auditor, também tenha acesso a essa informação, também seja responsável pela auditoria de conta hospitalar. E aí a gente entra na parte principal da nossa conversa. O compartilhamento do prontuário, ele é permitido desde que seja tratado de forma confidencial e a operadora, o hospital, tem esse documento, assina o documento com a operadora, com o profissional, indicando o nome desse profissional, o registro de profissional dele, para que ele tenha acesso a esse prontuário médico em loco. Nunca seja compartilhado via e-mail, via sistema com a operadora. O que a gente tem feito com a informação do profissional que vai atender, que vai fazer a auditoria, ele vai ter acesso a esse prontuário, porque ele é um profissional de saúde. Ele tem acesso dentro do hospital, ele tem uma sala, ele vai ter acesso ao sistema, se for prontuário eletrônico, para que ele faça auditoria na conta, dentro do hospital. E aí, como que a gente faz isso? A ideia é, quando o hospital elabora um contrato com a operadora, ele já insira uma cláusula falando sobre compartilhamento de informação, que esse compartilhamento ele vai ocorrer somente para o profissional de saúde, médico, enfermeiro, auditor, com consentimento prévio do hospital e do paciente. O paciente ele vai assinar esse consentimento na hora do atendimento, ou seja, eu vou fazer uma consulta médica no hospital, ou uma cirurgia, o hospital já tem todo o critério de admissão desse paciente, ele vai assinar um documento, um termo de consentimento ou compartilhamento de dados, com a seguinte informação: o hospital poderá compartilhar a informação desse paciente, o prontuário desse paciente, com o médico auditor ou enfermeiro auditor da operadora, para evitar glosa desnecessária. Porque se isso não ocorrer, e dependendo da cirurgia ou do procedimento realizado, a operadora, a gente sabe que ela vai glosar esse atendimento, esse procedimento cirúrgico.
Bom, aqui, agora, quem quiser fazer perguntas, estou à disposição. Eu acho que o tema que a gente tinha para falar sobre o compartilhamento de dados, inicialmente era isso. Eu tenho na sequência mais dois temas para a gente tratar, dois assuntos, mas são assuntos que desvinculam do que a gente tratou até agora. E quem tiver alguma pergunta, quem escrever no chat, quem quiser abrir a câmera para perguntar, fique à vontade. Bom, já tem pergunta, Yane. Jonathan. O Jonathan ele colocou: bom dia, o convênio FUSEP começou a solicitar a cópia dos prontuários para realizar uma auditoria. Eles pediram que enviássemos a cópia dos prontuários para eles. Um comentário que o Jonathan colocou. Você não pode permitir, você não pode enviar esse documento, o prontuário, para a operadora. O que você pode fazer a operadora precisa mandar um documento falando quem é o profissional, quem é o médico ou enfermeiro que vai receber esse prontuário, e ele precisa vir até o hospital para ter acesso a essa informação. Você não pode compartilhar, porque quando você manda por e-mail ou coloca em sistema, muita gente vai ter acesso. A gente sabe que em e-mail é muito fácil você ter acesso, você clicou lá, encaminhar, digitou o e-mail, a pessoa, você compartilhou o dado com pessoas que não têm autorização de acesso à informação. Então, repetindo, o compartilhamento só é permitido para médico e enfermeiro. Qualquer outra pessoa da área da saúde não tem não tem direito a receber o prontuário do paciente. E além disso, precisa previamente assinar um termo de compartilhamento de dados entre o paciente, a operadora, o médico que vai ter acesso. E nesse documento precisa constar o número de registro dessa pessoa, do profissional, e precisa estar ativo. O que a gente faz hoje, quando a gente vai compartilhar alguma informação de prontuário médico, a gente tem esse termo de compartilhamento e eu peço para colocar a data de validade por um período, por um ano, 6 meses, 3 meses, porque a gente sabe que existe uma rotatividade muito grande em algumas operadoras. E quando você limita esse prazo, você pode colocar em sistema, se fosse uma senha que esse profissional tem acesso, essa senha vai ser bloqueada de acordo com o tempo determinado. Tem bastante pergunta desse Acho que primeiro tema. Alguém abriu o microfone? Pode falar, fica à vontade. Acho que a Andréia. Sim, isso, André. Bom dia a todos. Bom dia. Então, o que acontece? As operadoras, elas solicitam para nós, né, algumas cópias para comprovação. Como estamos longe das operadoras, por isso que elas nos solicitam algumas cópias. Auditoria em loco, nós só temos 2 convênios, o restante é tudo online, tudo via sistema. Hoje a gente manda cópia, correio e SEDEX. Nossa. Não pode, tá? Não é permitido. O que você pode criar com a operadora é o compartilhamento do prontuário por alguma plataforma que ela tem acesso. Mas que com essa plataforma, mesmo com essa plataforma online, pode ser através do sistema da operadora, pode ser através do sistema do hospital, ela pode ter acesso, mas precisa do termo de consentimento. Você não pode compartilhar com qualquer pessoa externa sem autorização, sem esse termo entre a operadora, o profissional e a instituição. Se isso não acontecer, a instituição fica vulnerável e pode sofrer punições. Ô, Carlos Miranda, bom dia, tudo bem? Obrigada. Aqui quem está falando é Carlos, com a equipe aqui do Hospital Psiquiátrico Bairral. Indo de encontro com isso que você vem nos posicionando, as operadoras no movimento agora em 2024, eles vêm a todo custo tentando fazer com que os nossos médicos assistentes façam, eles estão chamando de conversa,
de forma online ou por telefone, para ter saber o avanço do paciente em questão de internação. O que você me diz sobre isso? Toda discussão relativa à saúde do paciente, à situação de saúde do paciente, ela não pode ser compartilhada com outra pessoa, a não ser sem autorização e sem o termo de compartilhamento. Porque se depois você tem essa conversa com o médico faz uma ligação com outro médico e a gente não tem segurança para que a outra pessoa que esteja do outro lado seja um profissional de saúde. Uma conversa pode até acontecer dessa forma, desde que seja comprovada quem é a pessoa quem são as pessoas que estão participando desse grupo. Agora, compartilhar a imagem e informação do paciente sem esse prévio consentimento, a gente não pode fazer. Perfeito, muito obrigado. Disponha. Fabiana. Bom dia, Carlos. Sou Fabiana Solução do Rio. E essa pergunta que a última pessoa colocou a respeito das operadoras de saúde, nós temos aqui, não só como a operadora, como um sistema único também. Então, assim, eles exigem na glosa o compartilhamento do prontuário. Então, assim, principalmente quando é descrição cirúrgica, parte de hematologia, a gente tem que encaminhar, senão eles apagam. Como que a gente se posiciona como hospital para receber esse valor, se eu sou proibida, teoricamente, pela legislação, de enviar compartilhar essas informações do prontuário do paciente? A gente estava entendendo que o paciente, quando ele contrata um plano de saúde, ele também coloca lá, eu acho que num termo, que pode compartilhar com a operadora. Se isso não acontece, então, para o hospital também receber esses valores em aberto, como que a gente força a operadora a pagar? Porque hoje já é difícil receber no normal, né? Imagine na negativa do envio da informação. Ô, Carlos, emendando a pergunta da Fabiana, eu acho que assim, o que a gente entende, né, já assim, essas três falas, que eles ficam meio que na mão, assim, né, não tem muito o que fazer, né, porque é isso mesmo, ou não me passa as informações, não recebe, ou algo assim. Existe algum instrumento, somando o que a Fabiana falou, o pessoal, o Carlos também, o William, o Carlos, o Elton, a Renata, que também junto, a Andrea, algum instrumento, alguma forma de que eles possam, o que eles podem fazer para remediar isso, para melhorar essa comunicação entre eles. E esse é o que a Fabiana falou também, esse aceite aí deles, do paciente, tem que partir de todos dos três lados, né? É isso, né? Não é só a operadora e paciente, né? Sim. Eu entendo que os hospitais depende da operadora, depende do atendimento da operadora para se manter financeiramente. Mas o que a gente tem feito e orientado num caso desse, quando a operadora pede o prontuário e o hospital não tem o consentimento do paciente para compartilhar com a operadora, repito, desde que a pessoa que vai tratar essa informação na operadora, ela precisa ser obrigatoriamente profissional de saúde. Pode ser o médico ou o enfermeiro. Não pode ser o assistente de glosa, assistente administrativo, eles não podem ter acesso. Isso é proibido, compartilhar essa informação, mesmo com o consentimento do paciente. Tá? Então, o que a gente orienta é justificar perante a normativa. O que a lei fala? Você é proibido compartilhar o prontuário do paciente. É permitido em quais situações? A única situação que é permitido é mediante a autorização do paciente e o termo de consentimento assinado entre o médico que vai tratar, ou a enfermeira que vai tratar o prontuário, a operadora e o hospital. Com esses três pilares, a gente pode compartilhar o prontuário do paciente. Tá? E, além disso, para ter uma segurança jurídica maior, é o que eu falei no início da apresentação. O ideal é, no primeiro contato que o hospital tiver com o paciente, já pegar uma autorização dele falando que você pode compartilhar com a operadora. Mas isso não invalida o termo de consentimento na prestação de serviço entre as partes.
Dando vários passos atrás, no contrato com a operadora, os contratos, somente os contratos antigos, eles não falam nada sobre o LGPD. A LGPD é uma lei nova e os contratos precisam serem atualizados. O que a gente pede e indica é que o hospital elabore um termo de compartilhamento de dados perante a LGPD, conforme a LGPD determina, e mande para os operadores assinarem. Muitas delas vão falar, a gente não assina documento vindo do hospital. Então, a operadora vai elaborar o termo de compartilhamento de dados e mandar para o hospital assinar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Fabiana. Na realidade, você respondeu a parte do respaldo, né? O que o hospital, tanto como operadora, a gente tem esse respaldo. Porém, a gente continua ainda no impasse do recebimento, né? Porque, por mais que a gente se coloque dessa forma, porque a gente tem esse entendimento que é proibido o envio, a gente não tem outro respaldo de recebimento se eu não enviar. Então, assim, ou eu envio, ou eu não envio e não recebo. Porque algumas operadoras, a gente tem auditoria em loco. De qualquer, mesmo ela tendo essa auditoria em loco entre enfermeiro e médico, não são todas, mas as que vêm aqui, quando eu apresento o faturamento, lá também eu tenho essa outra auditoria. E essa auditoria que tem na operadora, também ninguém me garante que é enfermeiro e médico. Somente eles, que esse faturamento não é compartilhado com o administrativo. A gente também não tem esse respaldo do lado do hospital. E a gente fica nesse impasse porque, por mais que eu coloque a legislação no meu recurso, eu não posso compartilhar, porque pela lei e tal, enfim, coloca a lei da LGPD, porque tem algumas operadoras que também já mandaram esse termo que a gente está assinando da LGPD, que a maioria delas caminharam, só que é um respaldo deles e não um respaldo do hospital. Então, a gente fica realmente nesse impasse. Eu acho que é válido e a gente tem um termo de responsabilidade quando o paciente entra, que ele assina esse termo que está dentro não somente do compartilhamento da informação, mas até mesmo de casos de negativas do convênio, que isso daí também o paciente tem que ter ciência, que isso daí seria transferido para o particular, mas a gente, de qualquer forma, ainda continua na mão. Antes a gente não tinha esse problema, antes da pandemia, com o sistema único, a gente não tinha esse problema. Eles iam até o hospital e faziam auditoria aqui quando eles glosavam algum item, que eles bloqueavam. Agora não, é tudo compartilhado e tudo via e-mail. Então, ainda tem esse outro problema, porque lá não tem termo nenhum. Lá só é o bloqueio. E se não compartilha, eles não pagam. Ali realmente não me paga. Então, nesse caso, como você já tem o documento do paciente, em caso de não pagamento por parte da operadora, você pode cobrar do paciente, você executa o paciente. Quando você cobrar o primeiro paciente, quando chegar na operadora a notícia que você cobrou, a operadora vai se mexer. Então, e a outra coisa que a gente pede para colocar no contrato, nos contratos das operadoras não tem essa informação de que uma conta glosada em loco, ela não pode ser glosada administrativamente. Na maioria não tem esse tema. Quando a gente recebe um contrato de operadora e não tem essa cláusula, eu peço para incluir. Porque se uma conta já foi auditada no hospital, ela não precisa ser auditada administrativamente na operadora, porque todos os itens que o médico validou, a enfermeira validou, serão cobrados. Então, isso a gente coloca também em contrato. Então, são pequenas amarrações que a gente precisa fazer em contrato para evitar um problema maior futuramente. Carlos, eu vou seguir com as perguntas no chat, porque tem bastante. Tem uma pergunta aqui. Como faço quando a operadora me obriga a encaminhar juntamente com as guias a prescrição médica com a checagem da enfermagem se eles não me pagam? Não, aí outra coisa. A checagem da enfermagem, ela vai, digamos, num procedimento com a OPNE. A etiqueta, toda essa documentação, as etiquetas precisam ser enviadas para o convênio. É uma coisa. Outra coisa é quando a operadora pede o paciente, pede o prontuário do paciente. Aí essa informação do prontuário precisa ter uma autorização específica para compartilhamento.
No caso dos itens da conta, não tem nenhum problema em enviar. Certo. Jonathan perguntou como podemos nos respaldar quanto ao envio, onde conseguimos o termo em caso de paciente que já foi a óbito. O termo de compartilhamento, se você não pegou o termo de consentimento no início do atendimento do paciente, você pode pegar esse documento, fazer um documento com a operadora, que você vai compartilhar somente com o médico e enfermeiro. Aí você pode compartilhar mesmo sem consentimento do paciente, porque é uma equipe técnica e eles podem ter acesso à informação do prontuário. E você não pode compartilhar um documento por uma pessoa que não seja da área da saúde, da operadora, que a gente não sabe quem vai recepcionar esse documento. A gente sabe que muitas instituições, elas têm e-mails compartilhados, ou seja, o e-mail é único do departamento e todas as pessoas que trabalham ali recebem no seu e-mail pessoal. A gente não sabe como é feito isso nas operadoras. Por isso que o e-mail, se for mandar pela plataforma, a plataforma tem que dar segurança para que a pessoa que vai recepcionar é uma pessoa da área da saúde. E que o William levantou a mão, pode falar, William, fica à vontade. Só uma dúvida, então. Por exemplo, o paciente já saiu de alta e ele foi custeado pela operadora. A operadora ainda pode vir depois fazer uma auditoria em cima desse prontuário? Ela pode ter acesso em loco a esse prontuário posterior à alta desse paciente? Pode. Ela pode ter acesso ao prontuário, desde que seja um médico ou enfermeiro, a qualquer momento. Até você encerrar o processo da conta, né, que é o pagamento, a execução do pagamento da conta, a operadora pode ter acesso através de um representante dela. Certo, mais perguntas? A Tainellen, ela perguntou: bom dia, o convênio solicitou para que fosse enviado junto ao arquivo XML o PDF com um prontuário escaneado. Nesse caso, existe algum problema? Todos. Não pode. Certo. Mano, Daiane... antes de você continuar, tem uma pergunta que não vai aparecer para vocês aí, porque acabou vindo no direct. Eu não vou falar aqui como veio no direct, mas a pergunta é assim: quando que. Ele fez duas perguntas, a pessoa, mas ele fala assim: prontuários solicitados por delegacias. Qual que seria a sua visão sobre isso? Nesse caso, precisa ter uma autorização judicial para que seja compartilhado o prontuário médico. Tá, então de qualquer maneira, ainda assim. Sim, pode ser compartilhado mediante autorização judicial. Pode ser, judicial. mas mediante. Respondido. Vamos lá, Anne. Pode seguir aí. A Daiane, do Hospital de Amor de Jales. E no caso de glosa SUS, que eles pedem o prontuário, como proceder? Olha, o SUS, eu não entendo muito o processo SUS, mas, em regra, segue o mesmo critério. A pessoa que vai recepcionar esse documento no SUS, a gente não sabe a profissão dela. Se ela é médico, se ela é enfermeiro, se ele é um assistente, a gente não tem conhecimento. Antes de prosseguir, tem mais uma pergunta. A Adriana, se não me engano, de Campina Grande, Paraná, ela perguntou se tem algum canal, algum meio de comunicação para que as pessoas pudessem depois encaminhar as dúvidas depois da apresentação, porque ela falou que tem bastante dúvida. Se tiver algum canal, algum contato para compartilhar com a gente. Eu acho que depois o Carlos, viu, pode deixar no chat, Dr. Carlos, né, e também acho que ele já deixou na apresentação dele embaixo ali acho, o link, mas no final, depois se quiser compartilhar com a gente, no final, o Dr. Carlos ele compartilha com a gente, tenho certeza que está aí disponível para tirar dúvidas, né? Porque dúvidas... Fique à vontade. Apesar de ser, esse já é o nosso segundo. De repente você pode também ir lá no nosso, entra lá no YouTube, lá tem, né? Lá
lá, alguns episódios atrás, acho que algumas dúvidas que podem estar lá respondidas também lá. Mas o Dr. Carlos deixa com a gente também aí depois aí os Sem dúvida. contatos, né? Isso. Deixarei. A próxima pergunta da Adriana, que ela perguntou aqui, ó. Acesso remoto por parte dos convênios não é visto com bons olhos, então? Não, ele pode ter acesso a remoto, mas o acesso remoto tem que ser o médico ou o enfermeiro da operadora. Você não pode dar acesso remoto não a um analista, a um assistente, a um gerente da operadora, desde que sem ser médico. Se ele for médico, você pode dar acesso remoto sem nenhum problema. Claro, desde que você tenha o termo de consentimento assinado entre as partes. Porque no termo, quando a gente faz o termo de consentimento com a operadora e com a pessoa, o profissional que vai fazer a auditoria, a gente coloca o nome do profissional, nome completo, o registro do profissional e o e-mail que ele vai ter acesso. E o e-mail dele de cadastro, porque para cadastrar no sistema precisa do e-mail. E aí vai entrar, fazer todo o cadastro, a senha dele remotamente, para ter acesso ao sistema do hospital. Que pode ser pela plataforma, pode ser remoto, pode ser pelo site, enfim, eletronicamente. Muito bom. Olha quem chegou por aqui. A Elisa. A Elisa levantou a mão, chegou com frio, toda elegante hoje lá. Tá em São Paulo também aí. E ela quer falar. Tá no mudo, Elis. Ela tá pedindo para esperar. Ela levantou a mão, alguém chegou para conversar com ela lá. Não, Elis, não vai agora? Vai, Oi, aí. consegui. Não é que eu tô com duas telas. Ah. Eu não conseguia com o mouse tá muito rápido. Bom dia a todos. Oi, Dr. Carlos, como vai? Tudo bem? Deixa eu fazer só uma pergunta sobre o termo de consentimento. Essa cláusula, ela pode ser inserida naquele contrato que geralmente o hospital ele formula entre as partes? Por exemplo, aqui, onde coloca todos os termos da internação, inclusive se a operadora não pagar, a gente pode acioná-lo. Pode ser uma cláusula desse contrato ou não? O doutor orienta que faça porque isso é uma prática muito comum da operadora, principalmente para a OPME, eles querem a descrição cirúrgica, os anestesistas pedem porque faz o faturamento no consultório, daí glosa, quer cópia também. Como que você orientaria nesse sentido? O ideal é fazer um termo exclusivamente para esse tema, para esse dado, para compartilhamento de dados. E quando se você colocar como um item, uma cláusula, um parágrafo no documento geral, se você precisar apresentar isso em algum momento, você vai ter que apresentar o documento inteiro. E quando você faz um documento exclusivamente para do compartilhamento, se alguém pedir ou você tiver necessidade de informar que você tem a autorização para compartilhar o prontuário, você só apresenta o documento. Fica mais fácil administrativamente. Muito bom. Vamos seguir. Obrigado, Elis. Vamos seguir por aqui? Tem mais alguma pergunta? Tem um monte de perguntas, eu acho, ainda aqui, viu? Leila, ela perguntou: os médicos anestesistas que participaram do procedimento cirúrgico podem pedir cópia dos laudos de exame de pacientes ou só do boletim de sala? Eles alegam que precisam para impugnar glosa. Eu não vejo o motivo para que o médico anestesista tenha acesso a essa informação. Por ele ser médico, ele pode ter acesso a essa informação, desde que seja em loco. O que ele não pode é tirar uma cópia e levar para o consultório. Aí não pode. Porque mesmo sendo médico, ele não pode ficar com nenhum documento do paciente, inclusive o prontuário médico. Certo. Apareceu outra pergunta da Carnellen. Dando continuidade à primeira pergunta, o PDF anexado junto ao XML não pode ser enviado nenhuma informação, como, por exemplo, uma caixa de sala, que consta as etiquetas dos materiais usados em cirurgia, resultados de exames, laudo de exames em geral. Pois a operadora
implantou em seu sistema. E caso não envie PDF ser glosada a minha conta, como devo proceder neste caso? Não sei se você conseguiu entender, porque a pergunta é bem grande. São vários assuntos nessa pergunta. É, Quando a gente fala em etiqueta ligada ao ato cirúrgico, ok, é permitido, então o hospital precisa informar a operadora. Quando a gente fala nos exames realizados, dos exames realizados, também ela pode informar. O que ela não pode é fornecer o resultado dos exames, se deu negativo ou positivo. Tá? Além disso, o prontuário médico ela só vai compartilhar se ela tiver esse documento, esse termo de consentimento. eu Mais acho. As perguntas acabou aqui agora. A última foi da Carmela, que perguntou. Acho que pode prosseguir. Pode prosseguir, o pessoal que quiser. Segue aí, Carlos. Eu acho que tem Opa, mais. apareceu mais uma. mais Então vai, vamos lá. Se o paciente solicitar a cópia e o termo estiver ok, posso conceder? O paciente ele pode solicitar cópia independente de qualquer coisa, o documento é dele. O hospital é o guardião do prontuário, que o prontuário é do paciente. Então, o paciente chega no hospital, solicita esse prontuário, aí ele vai ser fornecido uma cópia, aí sim, para entrega dessa cópia, o hospital precisa fazer um protocolo de entrega da cópia do paciente e comprovar que a pessoa que está retirando é o paciente ou o representante legal. Caso não seja o paciente nem o representante legal, o hospital não pode fornecer. Aí o paciente precisa autorizar que essa pessoa retire o prontuário no hospital. Acabou surgindo alguns comentários ali sobre isso. Apareceu mais. Seguindo essa mesma pergunta que foi a Jaine, ela perguntou ela perguntou se tem que fornecer imediatamente. Não precisa ser imediatamente, porque muitas vezes o prontuário está no arquivo morto, né? O hospital fica com esse documento por 20 anos e não fica, geralmente não fica dentro do hospital, fica num prédio anexo, alugado, enfim, muitas vezes fica distante. Então o hospital recebe essa solicitação e dá um prazo para o paciente voltar a retirar. Se o paciente estiver na alta do paciente, se ele pedir, o hospital pode fornecer imediatamente. Mas o hospital não é obrigado a fornecer no mesmo momento. Aí, claro, vai explicar ao paciente que o prontuário não fica no hospital e vai procurar nos arquivos e vai ligar para ele retornar no dia seguinte ou uma semana depois, enfim, vai dar uma satisfação para o paciente. Alguns convênios só pagam a análise do anato. Desculpa, não estou conseguindo enxergar. Alguns convênios só pagam a análise do anátomo mediante laudo. Isso procede? Mediante laudo? Mas laudo de quê? Da conta? Não entendi. Se você puder, acho que quem perguntou aqui, BOS. Foi a Adriana, se não me É engano. mediante ao laudo do resultado da anatomopatológica. Fabiana. Isso, ela colocou aqui, isso mesmo. É o laudo da anatomopatológica, o resultado. Eles só pagam mediante a esse laudo. Você não pode fazer isso, não, gente. Não pode compartilhar essa informação, né? Ela é informação confidencial, só a pessoa só o paciente e os profissionais da área da saúde podem ter acesso a essa informação. Porque a gente não tem garantia de que esse resultado, essa informação, ela seja compartilhada com outras pessoas, até mesmo em rede social. A gente não pode. Diego levantou a mão. Diego, seja bem-vindo mais uma vez. O Diego está sempre com a gente aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com todos aí? A minha dúvida é a seguinte: nós sabemos hoje que a maioria dos hospitais, até por questão de limitação de espaço físico, e eu exemplifico isso para o hospital que eu sou no gestor na área financeira, não tem arquivo próprio. O arquivo,
a cada 3 meses a gente remete para um prestador que mantém esse arquivo de prontuário de forma externa. Então, quando um paciente solicita, ou caso em juízo solicitam o arquivo, a gente geralmente demora um tempinho aí para 2, 3 dias para requerer esse arquivo e ter ele em mãos para entregar para o usuário. Como que fica, doutor Carlos, a relação de prestação de serviço, hospital, com a empresa que cuida desse arquivo meu? Há alguma cláusula específica aí para que ele tenha o maior cuidado possível aí, quanto, principalmente pensando em LGPD, a segurança da informação? No seu contrato com esse prestador, você tem que estar muito claro a proibição de qualquer compartilhamento de informação do prontuário do paciente. O acesso que ele vai ter do paciente vai ser só para guardar esses documentos, e não compartilhar. Em nenhum momento você, contratando essa empresa, o prestador, ele pode compartilhar a informação. Apenas se ele compartilhar, aí você precisa tomar as providências legais contra o seu prestador, contra a pessoa que fez isso. Você não é obrigado a manter o prontuário dentro do hospital. Você pode simplesmente contratar um arquivo, uma empresa que trata sobre isso. O que você não pode, o que você precisa deixar muito claro é que esse documento é confidencial e ninguém pode ter acesso além das pessoas envolvidas. Vou prosseguir com as próximas perguntas, porque surgiram mais. No caso da esposa solicitar o prontuário do paciente que foi a óbito. A esposa, ela não é responsável pelo paciente. Se o paciente foi a óbito, ela precisa de uma ação judicial para ter acesso a esse documento. Porque a partir do momento ela é responsável, ela faz parte do núcleo familiar. Ela não é responsável por ele. E nem vice-versa. Então, ela precisa de uma ação judicial pedindo para que seja compartilhada essa informação. E esse documento, geralmente, ele é compartilhado em juízo e ela tem acesso no processo. É diferente de uma criança, o pai ou a mãe, a criança faleceu no hospital, o pai e a mãe têm direito a ter acesso à cópia do prontuário médico. Após a auditoria em loco, a operadora pode levar a embalagem do material usado na cirurgia? Foi OPME. As embalagens do OPME, ela tem acesso às etiquetas da OPME. As embalagens não tem porque um documento é descartável, né? Ela só vai ter acesso ao tipo de OPME, a referência. Quanto a isso, não tem nenhum problema, porque a etiqueta ela já vai na conta. Então, não tem nenhum problema de compartilhar as embalagens, porque é descartável. Lá não tem informação do paciente, a patologia do paciente, como foi tratado, não é o prontuário, é simplesmente uma embalagem do documento. A mesma coisa, você compra um pacote de macarrão em casa, utilizou, você vai jogar fora. Então, é descartável. Certo. Se o paciente requerer a cópia do prontuário, qual o prazo para eu fornecer a cópia? Não existe nenhum prazo. Aí é uma negociação entre o hospital, a dificuldade do hospital em conseguir ter acesso ao prontuário e fornecer ao paciente. Como o Diego falou, 2, 3 dias, natural, é um tempo razoável, né? A operadora é um convênio que, se não tiver o laudo do anátomo, não paga. Eles glosam. Porém, quem solicita a enfermeira auditora neste caso, tem problema? Nesse caso, você informar o resultado através de plataforma segura não tem problema. O que você não pode é mandar por e-mail ou via malote. Mas aí você precisa ter o termo de consentimento de compartilhamento de dados entre as partes. É o que eu falei no início. Entre o operador, o profissional de saúde e o hospital. O fornecimento do laudo de anátomo em auditoria em loco, posso fornecer? Não entendi. O fornecimento do laudo de anátomo em auditoria em loco,
Posso fornecer? O profissional de saúde pode. Certo. Sobre informação de guardar prontuário até 20 anos após a data do atendimento. Encaminho para descarte após esse período? Qual é a conduta? O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução que trata sobre isso. Em tese, você guarda por 20 anos, você é obrigado a guardar por 20 anos. Depois disso, pode ir para descarte. Mas ele precisa ter relatórios, né, informando em cumprimento ao prazo de descarte desse documento. Se o paciente estiver inconsciente ou não for lúcido, a esposa não pode ser vista como a responsável legal por ele e assim solicitar a cópia de seu prontuário? Se ele tiver interditado, não. Se ele tiver interditado, sim. Caso contrário, ele precisa consentir o acesso dela. E então, como ele está inconsciente, ela pode ir no juizado, pedir uma liminar para ter acesso. O juiz geralmente despacha no mesmo dia, no dia seguinte, isso é rápido, e vocês têm acesso. A segurança, e tudo isso é para a segurança do hospital, segurança jurídica do hospital. Porque a paciente, ela pede essa informação, a esposa pede essa informação para o hospital. O hospital fornece sem ter o consentimento do paciente e sem ter um respaldo jurídico disso, judicial. Amanhã ela pode simplesmente, o marido sai do hospital, o marido informa que não estava morando juntos, que era ex-mulher, e o hospital fornece um documento dele. Pode processar o hospital. Então, o hospital precisa criar mecanismos para ter uma segurança maior. Uma segurança de quadra de documentos, segurança de compartilhamento, segurança jurídica. O Jonathan que fez a pergunta da questão da solicitação da cópia do prontuário médico pela esposa, mesmo que ela tenha sido a responsável pelo internamento do paciente, gostaria de esclarecer se ela tem o direito de pedir essa cópia. O paciente faleceu recentemente e para que a esposa possa acionar o seguro de vida, ela precisa do prontuário médico. Quais são os procedimentos direitos envolvidos nessa situação? O hospital pede para ela entrar com ação judicial. Ela já deve ter o boletim de ocorrência. Entra com ação judicial pedindo para o juiz autorizar o acesso dela ao prontuário. Como eu falei antes, o juiz, em relação a isso, ele é muito ágil, porque quem atende é o juiz de plantão. Quando chega o pedido de liminar, eles analisam imediatamente, no máximo dia seguinte. Isso é muito rápido. Nesse caso, até esclarecer, de repente, uma dúvida leiga, né? Leigo meu, mas se ele tiver o certidão de óbito ali, já conseguiria, né? Não precisaria ter o prontuário? Exatamente. Boa complemento, Lucas. Com certidão de óbito, ela já tem acesso ao seguro de vida, não precisa do prontuário. O prontuário ela quer para ter mais informações de como o paciente foi tratado. Algo mais? Por enquanto, a última pergunta foi essa do Jonathan. Então vamos prosseguir, então. Vamos lá, tem mais 2 telinhas para a gente compartilhar aqui. Voltando aqui à nossa apresentação, e aí eu trouxe essa informação. No final do ano passado, melhor começar a falar do início, os contratos entre operador e prestador, geralmente eles trazem essa informação da urgência e emergência até o obeso, ou seja, atendimento prioritário para alguns grupos, gestantes, lactantes, beneficiário com criança de colo, obesos, pessoas acima de 60 anos e prioritário especial acima de 80. Só que no ano passado foi promulgada a lei, foi aprovada a lei 14.737, falando o seguinte: toda mulher no atendimento médico, desde que na consulta, exame, internações, qualquer tipo de atendimento médico, tanto na saúde pública quanto na saúde privada,
ela tem direito a um acompanhante. Isso aconteceu, porque eu não sei se vocês se recordam, o ano passado, retrasado, teve aquele caso do anestesista no Rio de Janeiro. Deu uma paciente no centro cirúrgico e houve um abuso. Então, aí o Congresso, para coibir esse tipo de prática, aprovou a Lei 14.737. Tá? E aí, o segundo bônus que eu quero trazer para vocês é esse cálculo da tabela CDHPM. Eu preciso compartilhar uma outra tela para a gente falar um pouco sobre ela. Todos estão visualizando? Sim. Aí a tabela, aqui essa tabela, ela está toda vinculada, né? A gente tem aqui desde da pesquisa, da tabela geral, de como a gente faz o cálculo da UCO, né? Onde aparece a UCO. O painel mais interessante dessa tabela que eu acho é esse aqui. Por quê? Quando a gente coloca um código da CDHPM, vou colocar o 3140-3336, ele já calcula automaticamente os valores do procedimento, o valor do procedimento, com UCO, filme, se tiver, anestesista, equipe médica. E aqui ele traz a histórico de mês a mês, ano a ano, as tabelas, a evolução do valor. Se a sua tabela contratada, nesse caso aqui é a 2018, se a tabela contratada com a operadora for uma outra tabela, vamos colocar aqui, por exemplo, a 2012, olha o que acontece no gráfico e nos valores aqui no parâmetro, eles mudam. Então, a gente tinha aqui um valor maior, valor, eu não lembro qual era, que eu não vi, aí ele caiu para R$ 2.500. Porém, a composição do preâmbulo continua o mesmo. A fração continua sendo 1, o aporte 10, C, anestesista, o poste anestésico, precisa de um auxiliar. Esse procedimento está na TUS, está no rol e tem a DUT, que é a diretriz de utilização editada pela ANS. Aí eu pego um outro código, eu trouxe aqui algumas coisas. Esse segundo código, que eu vou colocar, ele não está no rol. Olha como ele aparece. Mudou o valor, claro, que é outro procedimento, né? E ele aparece como não constante no rol. Quando a gente traz um código, que é esse aqui, o 90, que ele tem, inclusive, uma incidência, ela aparece na tabela. A incidência 3. E, além da incidência 3, ela tem uma DUT. Então, eu utilizo essa tabela para fazer cálculo tudo que você imaginar, de honorário médico e poste-anestésico. Nesse caso aqui tem filme, então já traz o filme. Se a gente mudar, nesse caso aqui, a 2012, ela está com uma UCO de 14,33. Quando a gente altera a tabela, ela recalcula automaticamente. Foi para 19 e o valor aqui mudou. Tá? Eu não sei se alguém já utiliza essa tabela. Eu vou voltar lá, parar de compartilhar. Se alguém tiver alguma dúvida, aí a gente volta a falar sobre ela. Tem algumas perguntas da outra tela e já estão aqui desesperados perguntando se você vai compartilhar com a gente essa planilha. Estão aqui no chat. Sobre as perguntas da tabela. Estão aqui. Vamos lá. Pergunta aí, Anne. Cadê a Anne? Tô aqui. A Andrea. Mas é a classificação de Manchester vale a prioridade de atendimento? Idoso ou a classificação de Manchester? Vale a classificação que a gente tem na lei. Que é idoso, acima de até 60 anos tem uma prioridade. Se chegar um idoso acima de 60, tem uma prioridade especial. Então, são duas coisas diferentes. Isso ocorreu, o Estatuto do Idoso que determina isso. Isso ocorreu porque, anteriormente, todos os idosos, né, eram classificados da mesma forma. Com essa alteração, idoso prioritário é uma prioridade sobre a prioridade.
Então, acima de 60, acima de 80 anos, tem uma prioridade especial. Como você fazia antes. Elis, vamos lá. Vou pôr fogo no parquinho, Carlos. Quando eu utilizo as prioridades que você mencionou. Só para acrescentar, ainda tem o cordão, né? Girassol, que estabelece doenças ocultas, que os pacientes postar, a gente tem que dar prioridade. Fora esta prioridade, eu tenho o que ela mencionou, a classificação assistencial, que no caso dela está usando Manchester. Quando classifica, eu tenho que usar a classificação, porque ele não está classificado do laranja para o vermelho, para o verde, para o azul. Então, Sim. da classificação assistencial para frente, segue a classificação assistencial, ok? Ok. Essa classificação que eu mostrei é do atendimento inicial. Ou seja, o paciente chegou. Tem 2 pacientes com maior de 80 anos, por exemplo. A classificação, um está verde e o outro está amarelo. Bom, claro, eu vou atender o que está em amarelo. Então, a classificação assistencial sobrepõe ao atendimento inicial. Essa classificação é para atendimento inicial na recepção. Quando você classifica a patologia ou a classificação de Manchester, aí você segue a classificação de atendimento médico. Tá? Obrigada, Carlos. Vamos às perguntinhas no chat. A lei do acompanhante é para dentro do centro cirúrgico também? Essa pergunta é boa, hein? Dependendo, aí para entrar no centro cirúrgico, depende de autorização da equipe assistencial. Tá? O hospital, a lei disponibiliza o atendimento na parte de ambulatorial. Quando o médico permite que o paciente acompanhe a cirurgia, aí pode. Caso contrário, ele não é permitido. Aí sobrepõe essa obrigatoriedade. O acompanhamento para as mulheres. Quando nasceu a minha filha. Desculpa. Quando nasceu minha filha, minha ex-mulher falou: quero que você acompanhe o parto. Eu falei: eu não vou. Porque se eu for entrar, eu vou morrer lá dentro. Quando eu vejo, ela fez cesárea, né? Imagina uma criança saindo da barriga da mulher. Eu não dou conta disso. Isso é mais forte do que eu. O médico autorizou, mas eu falei que não queria, então eu não fui. Para acompanhar dentro do centro cirúrgico é só quem tem estômago mesmo, né? Exatamente, porque ele fez o médico cuidar de uma, tem que cuidar de 2. Já pensou? Você ia acompanhar sua esposa e desmaiar na hora do parto? Já vi muito isso, hein? É comum acontecer. Eu seria um deles. Vamos lá. Seguindo nessa linha da lei do acompanhamento, o acompanhamento para as mulheres dentro do centro cirúrgico precisa ser por um profissional da área da saúde, certo? Não. Acompanhamento o acompanhante pode ser qualquer pessoa. Mas no centro cirúrgico precisa da autorização da equipe assistencial, do cirurgião. Se o cirurgião falar que não vai participar, porque enfim, aí ele vai dar as razões dele, não vai poder entrar, tá? Certo. Tem bastante gente pedindo, né, a planilha depois para você disponibilizar para a gente. Tem uma mensagem aqui, um comentário da Janine, que eu vou ler, e ele é bem extenso. Ela fala da lei, né? Isso. A lei altera a lei número 8.080 de 1990, mais conhecido como Lei Orgânica da Saúde, e substitui o texto do artigo 19, disposto no capítulo 7 sobre o subsistema de acompanhamento à mulher no serviço de saúde. A lei estabelece regras específicas para ocorrências que envolvam sedação ou rebaixamento do nível de consciência. Nesse sentido, não havendo a indicação prévia, a unidade de saúde responsável pelo atendimento definirá uma pessoa para realizar o acompanhamento. Nos casos em que restrições à presença de acompanhamentos se aplicam por motivos de segurança à saúde dos pacientes, como em centro cirúrgico, em unidades de terapia intensiva, o acompanhante designado deve ser um profissional de saúde.
Na verdade, a Janina ela colocou a lei até Para pelo esclarecimento, comentário, né? pelo comentário dela, que ela fala assim que o acompanhante designado deve ser o profissional de saúde. É isso, acho que é isso que ela quer Isso dizer, né? mesmo. O amparo dela. Designado, designado sim, tem que ser profissional de saúde. É isso mesmo. Qual o nome dela? Jamine? É isso. Janine. Isso, Janine. gente. É isso mesmo, Janine. Quando não é possível o acompanhamento do paciente, por ele indicado, ou que esteja com ele no hospital, quando o hospital estabelece que uma outra pessoa, que um funcionário, uma outra pessoa do hospital acompanhe o procedimento, essa pessoa precisa ser obrigatoriamente profissional de saúde. Esclarecido. Podemos Mas prosseguir? vamos lá. Então, vamos lá. Eu sei que muita gente ficou apaixonado por essa tabela, eu também sou apaixonado por ela. Opa, peraí. Deixa eu compartilhar a tela de novo, que a gente já vai falar sobre ela. Tá. Apareceu a tela aí? Então vamos Hum, lá. vamos lá, isso aí, vamos embora. Apareceu. Essa é a tabela, é uma imagem que eu trouxe, né? A gente já falou um pouco da tabela. E quem quiser ter acesso a essa tabela é muito fácil. Eu trouxe o link, né? Ela está lá no site. No site você pode. Ela tem um caminho para adquirir a tabela, é R$29, R$30 essa tabela. Então, e quando tiver a atualização dessa tabela, a gente vai mandar por e-mail a conexão, que é a empresa que montou essa tabela, ela vai encaminhar por e-mail a atualização. Você só baixa a nova versão. E quando você baixar a tabela, ela vai vir com o teu nome na extensão. Aí, eu posso compartilhar o link aqui no chat? Isso, faça isso, por favor. Copia e cola aí. Ou se você quiser, copia e cola, a gente. Isso. Compartilhar, aí eu coloco aqui no chat. E se você quiser compartilhar também lá na rede, fica à vontade. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter respondido algumas dúvidas ou questionamentos. E eu permaneço à disposição. Quem quiser, se alguém tiver alguma dúvida posterior, eu estou à disposição lá no site. Pode ser pelo site, se o Lucas permitir, ou mandar para Azevedo e Azevedo me encaminha, eu respondo por isso. Eu não tem nenhum problema. Com certeza, não fiquem à vontade para perguntar. Acho que o Carlos já deixou aí, o doutor Carlos já deixou o site dele, acho que ali provavelmente tem, né, as suas informações, seus dados para perguntas. Mas se quiserem fazer para a gente também, o pessoal que está assistindo no YouTube depois, deixar no chat, na descrição ali embaixo, né, nos comentários, a gente vai repassar também para o doutor Carlos, que esteve com a gente aqui. Eu vou abrir mais uma vez para vocês entrarem aqui. A gente vai rolar, viu, doutor Carlos e o pessoal que está participando, um sorteio para quem estiver no grupo lá do WhatsApp, do nosso grupo. Esse sorteio não vai acontecer hoje ainda, mas se você já estiver lá, né, já garante ali a participação. Eu vou colocar, porque a gente está chegando quase a mil membros lá, né? Mil pessoas junto com a gente. E aí veio o Luiz e falou assim: Lucas, e aí? A gente precisa fazer alguma coisa, né, para comemorar esses mil pessoas junto com a gente nessa rede nossa aí de contatos, né? Luiz Eduardo, que é o nosso diretor, diretor da Azevedo, né? E aí eu falei, não, vamos pensar em alguma coisa. Então vai rolar o sorteio, eu não vou falar o que que é ainda, mas é bem bacana. E fiquem à vontade para entrar no nosso grupo do WhatsApp, como eu disse, quem não participou no comecinho, é só um grupo, na verdade é um grupo fechado, não tem aquele bom dia, nada, não tem as figurinhas, não rola nada disso, é mais para disponibilizar o material para a gente. O vídeo, né? Esse é o nosso webinar de hoje também, a gente vai disponibilizar lá. Fique à vontade para entrar. E lá a gente vai anunciar aí o sorteio, mas vai ser bem bacana. Pessoal de eventos que participa de eventos com a gente, sabe? Tá lá, sempre rolam sorteios também. Eu coloquei também, além do QR Code, eu coloquei o link no chat também. O link ele já é um convite direto no grupo
para facilitar para o pessoal entrar. Gente, nem eu tô sabendo desse sorteio. Eu posso participar também? Não, você não pode. Você não. Vai que você Olha, ganha. a única desvantagem de ser do capacete é Aí, que eu não posso tá vendo? participar de Não nada. pode. Pessoal, fique à vontade, então, para entrar aí no grupo. Tem mais gente entrando agora que eu estou vendo já. Escaneia aí nosso grupo do WhatsApp, segue a gente lá, participa com a gente. E chegando lá nos 1.000, falta pouquinho lá, falta 10, eu acho, nem isso. E a gente vai começar, vai rolar o sorteio, a gente vai anunciar lá também Ó, alguns tem sorteios. bastante gente entrando, Lucas, É, com essa novidade. A gente está chegando tem 992. é mesmo? 943, olha, faltam 7 para entrar, para a 7 gente aí, tá bom. finalizar essa brincadeira aí. Ó, 94, tá chegando. Vai Aproveitando entrando. esse gancho, se vocês quiserem compartilhar o link lá da tabela, fique à vontade, tá? Pode deixar, eu vou colocar lá também. Pode deixar. Bom, vamos, Anne. Eu vou deixar com você, antes da gente fazer nossas considerações finais aqui, você fazer o que você melhor sabe fazer. O que que é? Esse momento através de uma foto. Deixa eu Então parar aqui e vamos compartilhar lá, a mesmo. gente sempre deixa para o final, para quem puder conseguir abrir a câmera para participar da foto. Vamos pedir o pessoal abrir a câmera, a Anne vai contar então para vocês. Eu estou vendo aqui a Janine. A Janine fez muitas perguntas, agora apareceu aqui. Agora eu estou te vendo, ó. Olha lá. Sejam bem-vindos aí. Tem pessoas aí. Tem bastante gente participando. Chegamos a quantas pessoas? 100 pessoas, né, Anne? Mais ou menos 100 pessoas, é. Isso, a gente chegou em 100 pessoas participando simultaneamente. Ao vivo, quarta-feira, 10 da manhã. Muito bom. Vou esperar, tem mais gente para abrir ainda. Tem, então o Diego estava com a câmera aberta. Na hora que eu for bater a foto, eu vou contar até 3, para não correr o risco de sair com o olho fechado. Então, olho bem aberto, sorriso bem largo. Passa perfume, se precisar também, passa perfume para sair na foto. Pessoal de Votuporanga, Santa Casa de Bragança Paulista, 150 anos esse ano. A gente precisa fazer alguma coisa juntos aí. Estamos pensando aí. Vamos lá. Vamos. Vou contar até 3 para a gente tirar foto, hein? 1, 2, 3 e X! Aê, pronto. Foi! Muito bom, pessoal. Carlos, vou agradecer mais uma vez, doutor Carlos Miranda, mais uma vez, pela gentileza de estar com a gente hoje aqui nessa manhã, nessa quarta-feira. E eu tenho certeza que foi muito esclarecedor, muitas perguntas, né? Que quando o pessoal participa, é sinal que a coisa está pegando. Então, o pessoal está com dúvidas, está perguntando, Então, assim, foi muito, 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 muito bom mesmo. E eu tenho certeza que vocês que perderam, se vocês quiserem depois, o pessoal que quiser depois compartilhar, vai estar lá no YouTube, a gente deixa com vocês o link. Mas, doutor Carlos, obrigado mais uma vez por estar com a gente nessa manhã e disponibilizar o seu tempo aí com mais de 1h30 juntos aí. Obrigado, só quero agradecer também a Lucas, a Azevedo, a Anne, pelo espaço. É sempre bom a gente compartilhar um pouco do nosso dia a dia. Não digo conhecimento, porque a gente tem o conhecimento todos nós temos, o que a gente faz é provocar para que a gente consiga crescer cada vez mais. E eu estou à disposição, como sempre, contem comigo sempre que tiver algum tema interessante que eu possa falar. Será um prazer sempre encontrar com vocês para falar um pouco sobre o nosso trabalho e o nosso desenvolvimento profissional. Obrigado, gente. Sucesso a todos. Obrigado, pessoal. Até quarta que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.